Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, quinta-feira, dia 14 de setembro de 2023. Navegando pela internet, a gente encontra uma série de memes e a maior parte deles é tontice, idiotice, quando não fake news, né? Mas de vez em quando a gente acha umas preciosidades nesse mundo dos memes. E me deparei com um muito interessante que eu vou mostrar aqui para vocês. É esse meme aqui em que a gente vê os 4 cavaleiros do Apocalipse: a peste, a fome, a morte e a guerra. E de repente, lá pelas tantas, se junta a eles um quinto cavaleiro do Apocalipse. E os 4 lhe perguntam, né? Quem é você? E veja que o cavaleiro está carregando um celular na mão e diz: Eu sou a desinformação. Achei esse meme muito interessante, né? Então aqui nós atualizamos o Apocalipse, já não são mais 4 cavaleiros do Apocalipse, mais 5, com a desinformação trazendo desgraça para o mundo. Porque se a gente for analisar tudo que a desinformação tem provocado nos últimos tempos, principalmente quando o smartphone, lá por 2009, 2010, surge e a internet passa a estar na mão das pessoas de tudo quanto é tipo e com todo tipo de entendimento e escolaridade, começa a disseminação de todo tipo de idiotice, estupidez, de bobagem e de desinformação. E se a gente analisar mais recentemente, vamos pegar aqui o Cavaleiro do Apocalipse, a peste, né, gente? A última, a Covid-19. Quantas pessoas morreram de Covid porque foram vítimas da desinformação? Principalmente a desinformação passada pelo governo Bolsonaro, né? E pelos bolsonaristas, que são cúmplices de morte de 700 mil pessoas no país. Então, mandando tomar remédio ineficaz, brigando e dizendo que o remédio fazia efeito quando não fazia, discutindo contra a ciência. Então, quantas pessoas você pode ter na sua família, parente que se negou a tomar vacina, se negou a fazer os cuidados de lockdown e de uso de máscara e pegou Covid e morreu, porque continua acreditando nas bobagens do zap do tio bolsonarista. A desinformação também traz a fome, porque a partir do momento em que a gente segue com mentiras, a gente acaba mexendo com a economia acaba fragilizando os povos e países mais fracos, e isso vai causar, evidentemente, fome. A morte nem se fala, né? Porque a desinformação faz com que as pessoas cometam crimes de homofobia, de misoginia, de feminicídio, tudo isso vem fruto da desinformação. E a guerra nem se fala, porque a própria guerra em si já sempre se valeu da desinformação. A desinformação ela foi turbinada pelas novas tecnologias, a internet, smartphone, redes sociais, essa primeira onda das inteligências artificiais, né? Mas a desinformação existe desde a antiguidade. Vamos nos lembrar da falácia, né, do general Aníbal, que invadia cidades com elefantes, ou a história lá do presbítero João na Idade Média, né? Eram figuras que eram histórias de mentiras, né? Papo que se circulava entre as pessoas numa época que não tinha imprensa ainda, mas já se veiculava desinformação para gerar medo, para gerar vulnerabilidade num momento de guerra. Então tá aqui esse meme que eu queria mostrar para vocês. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Parece muito clara a ligação dessa onda de desinformação, que ela tem propósito. Ela não acontece apenas por uma ignorância popular. Ela se vale da ignorância popular. Mais que isso, a desinformação ela se propaga porque ela sabe, aqueles que fazem a engenharia da desinformação, sabe que numa determinada população, num determinado extrato da população, existem certas crenças equivocadas que são os velhos bordões, né? Que diz que a voz do povo é a voz de Deus, mas não é, nunca foi. A voz do povo, normalmente, quando se trata de bordões do tipo bandido morto é bandido bom, essa coisa toda, é voz da ignorância, da estupidez, da desinformação. E aí o que acontece? Os engenheiros que querem causar o caos na população, eles vão justamente nesses estratos da população que são mais
ligados a essas crenças equivocadas e crenças radicais, principalmente as crenças radicais de 8 ou 80, ou é ou não é, é assim ou não é, né? O pau tem que comer, né? Todo esse discurso inflamado, esse discurso de pessoas totalmente ressentidas, magoadas e que elas querem dar um revide na sociedade, no sistema, porque elas são fracassadas dentro do sistema. É aí que a desinformação encontra condições de se aninhar, germinar, prosperar e se expandir por meio do tio ignorante do Zap, que fica passando o dia inteiro, não tem não o que fazer, né? Fica passando o dia inteiro fake news. E isso chega até a figuras que ocupam posições de destaque na sociedade, como é o caso atual do Alexandre Garcia, né? Então, veja, a desinformação, que é filha da mentira, da fake news, né, e que está aí pairando sobre todos nós, ela acaba tendo essa posição de quinto cavaleiro do Apocalipse, quando não, poderíamos até dizer, poderíamos até elevar esse quinto cavaleiro do Apocalipse para a condição, usando aí a mitologia cristã de fim do mundo, né? Poderíamos dizer que a desinformação é o próprio anticristo, né? Se a gente for usar do simbolismo, o que era o anticristo, né? Tinha o meia na testa e na mão, na cabeça e aqui na palma da mão, né? Um celular cheio de mentira, de desinformação passando para todo mundo. De repente, o quinto cavaleiro do Apocalipse não é necessariamente um dos cavaleiros, mas é o próprio anticristo vindo na frente e comandando os outros cavaleiros, a morte, a fome, a guerra e a peste. Agora, como que os engenheiros do caos, os engenheiros da canalice, os engenheiros da extrema direita têm atuado no mundo por meio de Stephen Bannon e seus asseclas, e aqui no Brasil a gente tem Eduardo Bolsonaro, a gente teve Olavo de Carvalho trabalhando nessa frente também, e que o diabo mantenha no inferno. Então, esse conglomerado de pessoas aí, eles usam de método. Não é uma coisa assim, não é uma coisa largada ou feito fortuitamente. Não, tem método, tem tecnologia, tem metodologia por trás da mentira, por trás da fake news, por trás da desinformação. É deliberado, portanto é crime. É deliberado, tem que ser punido. Não vem com essa historinha de liberdade de expressão, porque quando a sua liberdade de expressão produz a morte do outro, produz a guerra, produz a fome, produz a peste, você está cometendo crime e tem que ser enjaulado sim. As leis têm que ser usadas para pegar essas pessoas que estão aí propagandeando fake news. Alexandre Garcia deveria perder o seu posto de jornalista e deveria ir cumprir pena pelo que está fazendo, pelo que fez, pela mentira que disseminou. Isso é um absurdo, a gente permitir que pessoas como essa continuem livres na nossa sociedade e ainda ocupando cargos onde elas vão ter voz para continuar disseminando mentiras. Eu vou mostrar aqui para vocês qual que é o caminho dessa engenharia, quais são alguns dos pontos. Não dá para falar sobre tudo isso, porque senão o vídeo ficaria muito longo, mas eu peguei os principais pontos da engenharia da desinformação. Vamos acompanhar aqui. Uma das coisas, uma das falácias usadas pelo pessoal, principalmente da extrema direita, ou a pessoa ignorante que quer mostrar sabedoria, que quer mostrar que tem conhecimento de causa, né? É usado o apelo à autoridade ou suposta autoridade, né? Então, segundo um estudo de Harvard, as mulheres são mais burras do que os homens, por exemplo, né? E eles tentam sustentar essa idiotice, essa coisa quase criminosa, né? Uma fala dessas, com um estudo, suposto estudo, porque a pessoa não vai checar se é verdadeiro ou não, joga-se isso na sociedade e aquilo vai correndo o mundo, né? Pesquisas falsas, tudo isso que a gente viu e principalmente se acentua nas épocas de disputa eleitoral. Nós vamos ver, ano que vem teremos aí eleições municipais, as fake news vão de novo funcionar a todo vapor. Depois teremos eleições presidenciais e a coisa tem um plus, né? A coisa chega num nível absurdo, que a gente sabe muito bem, e nós precisamos ter mecanismos jurídicos para combater isso e para encarcerar as pessoas que divulgam mentiras e que ficam o dia inteiro fazendo isso, porque elas estão prestando um desserviço e crimes contra
as pessoas, e às vezes até contra ela própria. Quando ela disseminava desinformação em relação à Covid-19, ela também estava se colocando em risco. Ela estava colocando em risco a sua família, né? Então veja aqui essa situação. O cara não está discutindo, mas ele cita a Bíblia como uma suposta autoridade. Ora, a Bíblia ser uma autoridade na sua vida é uma escolha sua, não é a minha. Na minha vida, a Bíblia não manda nada aqui, né? Ela é apenas um livro histórico, um registro histórico do povo hebreu e do começo do cristianismo. Lá tá lá referências históricas, alguns ensinamentos morais, alguns ensinamentos religiosos, e você usa se você quiser, ninguém é obrigado a seguir aquilo. Agora, se você quer seguir, o problema é teu. Pega a tua Bíblia e enfia no lugar que seja mais confortável para você e segue com a tua vida e não enche o saco das pessoas. Não queira transformar a Bíblia em constituição do país. Jamais será. Aqui nós temos a nossa Constituição. Se você quer seguir a Bíblia, se você quer seguir o Velho Testamento, onde mulheres eram apedrejadas, isso é um problema seu, da sua torpeza moral, da sua baixeza de alma, tá? Então, se você é uma pessoa desse tipo, vá, abrace a Bíblia e vá para o meio do inferno com ela. Mas não aqui, não aqui. Então a pessoa quer usar como se a Bíblia tivesse algum tipo de autoridade sobre o que tivesse escrito lá, é verdade e é fato a ser seguido. Então esse é um dos pontos. Ah, na Bíblia diz que tal coisa é assim. Então as pessoas parecem que têm que aceitar só porque está escrito na Bíblia. Eu não aceito, repudio e bato em cima. Outra coisa é o revisionismo, né? O revisionismo é o cara que quer reescrever a história segundo a sua própria ideia, né? Ele quer mudar a versão. Então aqui está esse meme aqui também tirando sarro, né? Que os índios é que jogavam seus corpos nas armas do homem branco. Não, não era o homem branco que matava o índio, né? Então a direita, a extrema direita tem muito disso, né? De falar que os escravos é que queriam ser escravizados. Eles querem rever a história, né? Que os judeus não tiveram o holocausto, como se diz, né? E assim vai. E muitas pessoas, por falta de uma escolaridade e também por termos uma quantidade de professores muito mal formados e muitos professores ligados à religião hoje dentro de sala de aula, né? Professores gospels que não poderia estar dentro de uma sala de aula, porque eles não conseguem separar a sua vivência religiosa da vivência pedagógica, e isso tem que ser separado, deve ser separado, religião é para fora da escola, né? E não dentro de sala de aula. Então, aí acontece de todo tipo de besteira, todo tipo de bobagem está se disseminando dentro das escolas por conta disso, e principalmente o revisionismo. As pessoas que soltam essas bobagens todas aí, nós temos que combater isso. Outra estratégia é isso aqui, né? O Kingdom, né? Ou seja, eu me travisto de alguma coisa que é mais simples para poder entrar naquela faixa da população que é assim. Então veja, por exemplo, Bolsonaro aí sob 1000 investigações, fraudou cartão de vacina, né? Fraudou compra de vacina, roubou as joias do país, tentou vender no mercado internacional, né? Patrocinou tentativa de golpe aqui no Brasil, está aliado aos matadores de Marielle, agora está aliado a Braga Neto com esquema de corrupção na intervenção do Rio de Janeiro, ou seja, é uma quantidade de chuva de investigações em cima dele. O que ele faz? Bota essa jaqueta, essa camisa de cobrador de ônibus aí, tudo desgarçada, né? E é tudo proposital, gente. Isso daí foi feito de propósito. Pega um copo ali, um pingado, num bar com essa cara de vítima. Quem olha fala, é o tiozão, coitado, né? Isso é uma estratégia de desinformação, que a pessoa tonta cai nesse tipo de coisa. A pessoa idiota cai nessa conversa mole aqui, tá? Isso aqui é para dar com o sarrafo no lombo para ver se aprende a virar gente. O apelo ao medo, né? Os medos que são coisas viscerais, né? Medos que são... lembra do homem do saco, né? Daquele que vai fazer isso, o bicho papão, ou seja, criam-se uma série de medos na nossa vida e aí se cria histórias para ativar esse medo. Não, então, o fantasma do comunismo, como se existisse uma conspiração comunista em cada esquina do mundo, né? E é essa a ideia que a pessoa ignorante, a pessoa estúpida, a pessoa imbecil, a pessoa que fugiu da escola, a pessoa que não lê um livro por ano sequer, acredita nisso, né? Acha que tudo é comunismo. Tudo aquilo que vai contra os seus princípios, as suas ideias, ela acha que é comunismo, né? E isso aí acha que existe um monstro comunista que está tomando conta de tudo, de todos.
Isso é ignorância, é estupidez. Se você acredita nesse tipo de coisa, ou você vai procurar escola, vai procurar ler, ou se enforca no pé de couve porque você não faz nenhuma falta na face da terra. Aí a demonização, né? Outro aspecto que vem direto ao apelo do medo, né? Para que eu possa criar o medo, eu preciso demonizar as coisas, né? O que eu faço? Eu pego o meu adversário, eu pego aquele que eu não gosto e demonizo. Foi o que Hitler fez com os judeus, né? O tempo todo nos seus discursos, Hitler dizia que a grande crise que tinha a Alemanha não é porque a Alemanha se meteu na Primeira Guerra e faliu e destroçou a economia. Não, a culpa era porque eram os judeus e os judeus e os judeus. E aí inflamou a população contra os judeus. Nós vimos isso aqui no Brasil de 2014 para cá, se criou uma demonização política, né, onde tudo era culpa de determinada facção política, tudo era ali, e se criou um estado de polarização extrema na sociedade. A polarização faz parte da política, sempre fez, mas aqui se extremou essa polarização por conta da demonização. Né? O polo oposto é o demônio e não simplesmente alguém que pensa diferente de mim ou que tem propostas diferentes. Numa polarização saudável, se eu não concordo com a posição do outro, eu coloco argumentos lógicos para fazer frente à posição do outro e não simplesmente demonizo. Né? Quando eu demonizo, eu estou usando da ignorância popular para incensar a idiotice e a estupidez. Efeito cumulativo. Isso é uma coisa muito usada de dar uma dimensão que não é a real para um fato ou para uma informação. Ah, não, todas as pessoas agora sabem que tal coisa é assim, né? 80% da população acredita que... Então vem muito disso, né? Vira e mexe você recebe aí nos seus zaps da vida, algumas dizendo assim, tantos por cento dos homens são assim, tantos por cento das mulheres são assim. Quem disse? Onde está a referência? Onde está o estudo? E mesmo que tenha sido feito um estudo, qual foi a metodologia usada para chegar nesses dados? Você não pode ir acreditando num dado. Segundo pesquisas, a maioria da população acredita em tal coisa. Segundo pesquisas, a maioria da população é contra a democracia. Né? Aonde? Quem é que falou isso? Quem é que fez isso? Quem são as pessoas que pesquisaram isso? Com que viés? Né? Você tem que fazer esse tipo de análise. Então, eles jogam isso para dizer assim, olha, se você não acredita no que nós acreditamos, você é da minoria, porque nós somos a maioria, nós somos os bolsonaristas. Né? Não dizia que o Brasil estava com Bolsonaro, que o povo estava com Bolsonaro, estava tudo fechado com Bolsonaro? Agora vão ficar fechados com Bolsonaro atrás das grades. Né? Então, isso cria uma dimensão, dava a impressão que o bolsonarismo era 100% da população brasileira e que somente um grupinho ali que era contrário. E, na verdade, não é isso que se aparece. Então, tome cuidado com esse efeito cumulativo, porque é uma das estratégias que eles fazem para invalidar a sua posição, porque você acha que a sua posição é minoritária quando, na verdade, não é. Tá? Preste muita atenção nisso. Outra coisa é a transferência, que eles fazem muito. Eles pegam as características de mau caratismo deles e projetam no outro. Veja, por exemplo, todos os crimes de corrupção que eles imputavam aos adversários, eles hoje estão sendo investigados dos mesmos crimes. Não é interessante isso? Toda a corrupção que eles apontavam no outro, agora é quem apontou, quem subiu no palanque para dizer que era contra a corrupção, o mito contra a corrupção, hoje está sendo acusado dos crimes que ele dizia que os outros cometiam. Esse é o fenômeno da transferência, tipicamente da extrema-direita, dessa desinformação, dessa onda abjeta de desinformação que assola o mundo e assola o Brasil. Outra coisa é a simplificação, né? Isso daí é típico da pessoa limítrofe. Aquela pessoa que passou pela escola, mal se alfabetizou e sai aí falando coisas, né? Falando frases. Não, porque o Brasil é uma potência. Não, porque não sei o quê, não sei o quê, porque não sei o quê. A pessoa fica toda hora destilando frases feitas, bordões simplistas. Né? A outra lá porque está com TPM, né? Então, assim, o problema da mulher é porque ela tem TPM, não é porque ela foi invalidada, não é porque ela foi violentada, não, é porque ela estava com TPM. Então, essa tendência de simplificar as coisas é típica do pensamento abjeto, o pensamento estúpido, o pensamento tacanho, o pensamento obtuso, limítrofe, principalmente que nós encontramos na extrema-direita.
E não que na esquerda também não tenha desse tipo de coisa, porque tem, né? De vez em quando surgem alguns grupelhos da esquerda que também acabam entrando nessa onda, né? Então não é um privilégio necessariamente da direita e da extrema-direita. Só que a direita e a extrema-direita conta com o patrocínio financeiro, logístico e ideológico dos grandes senhores das big techs, que são aliados nesse processo todo de querer minar as democracias no mundo. Tá aí Elon Musk, esse povo todo, né, ligado a Steve Bannon, eles encontram na extrema direita um campo muito mais apto para poder promover a sua agenda do caos, a agenda de desmantelamento do Estado de Direito, das democracias, para poder impor a sua lógica de mercado, a sua lógica desse capitalismo frenético, esse capitalismo de plataforma que está se impondo aí e desmantelando, portanto, todos os direitos e garantias que o Estado dá para o cidadão, fazendo com que o próprio cidadão se volte contra os seus próprios direitos. Né? A desinformação é tão alinhavada, ela é tão bem arquitetada, ela é tão bem inseminada na cabeça do imbecil que ele consegue, depois de um certo tempo, ser contra os seus próprios direitos trabalhistas, ser contra a sua própria saúde gratuita, ser contra as coisas que são os seus benefícios. É incrível como que as pessoas conseguem ser manipuladas por esse campo de desinformação. E isso vem dos financiadores, vem lá de cima, portanto, por isso que a direita e a extrema-direita elas estão mais ligadas, estão mais afeitas. A esquerda não tem muito esse braço de financiamento, mas tem muito burrinho, tem muito tontinho na esquerda também, que entra nessa onda de desinformação, né? E cria problemas aí, como a gente viu aí recentemente, né? Agora, a direita é isso daí, ela é truculenta por natureza, ela é estúpida por natureza, ela é totalmente sem conhecimento de história, de sociologia, de filosofia. Inclusive, elas abominam essas coisas, elas querem tirar isso daí do ensino das pessoas, né? Então, elas não têm visão social nenhuma, não tem nada, zero de politização. E elas demonizam a política. Elas demonizam a política porque quando você faz essa demonização, você vai querer jogar a criança com a água do banho. E a política tem N problemas, né? Como várias atividades humanas. Tem muitos problemas dentro do campo religioso, muita corrupção dentro das religiões, dentro das empresas, né? No mundo artístico. Em todas as áreas em que tem ser humano, o ser humano é falho por natureza, o ser humano é corrupto por natureza, e onde existem meios para que essa corrupção prospere, ela vai acontecer. E a política é apenas mais um campo onde isso acontece. Só que, como é um campo onde você vai usar do poder, porque nas artes, que poder a arte vai ter, coitada, né? Tecnicamente teria o poder de revolucionar a nossa mente, a nossa cabeça, nossas ideias. Mas ela fica ali, né? Sem esse poder. Quem tem o poder? A política. A política, a economia, que está na mão de quem? Desses vagabundos todos aí que estão lá em cima, o tempo todo arquitetando coisas, né? Fazendo a engenharia do caos para poder destruir tudo que nós temos de civilidade. Eles querem destruir o marco civilizatório, instaurar o chamado anarcocapitalismo, né? Ou seja, aquele capitalismo sem regras, aquele capitalismo sem o Estado para regrar, onde você bota uma arma na cintura, abre o seu negócio e passa por cima da cabeça do outro. E você, se chorar, é o mimizento, dá um tiro na sua cabeça. É assim, é isso que eles querem instaurar no mundo, tá? Um mundo desse jeito, né? E aí eles se travestem de libertários, né? Eu sou um libertário, como Milei lá na Argentina, por exemplo, né? Eu libero tudo. Você vende o seu rim, vende seu filho, vende seu rabo, vende o que você quiser, né? E as pessoas, acham bonito isso, né? E não percebem que estão sendo levadas para o abismo do fim da civilidade. Tudo isso contribui para um grande colapso da nossa civilização ocidental, porque quando você olha para a civilização oriental, essas coisas não estão correndo lá, não. Se ocorrem, elas são mínimas e tem uma tamponação muito grande pelos estados fortes que nós temos lá nos países do Oriente, né? Lá as coisas acontecem numa outra pegada. Por isso que nós temos esse mundo emergente, né, que está surgindo aí e que está tocando terror e deixando o mundo ocidental, eu falo mundo ocidental capitaneando pelos Estados Unidos e pela Europa, eles estão o tempo todo tentando combater o ressurgimento, ou melhor, o fortalecimento desse mundo multipolar que vem vindo aí.
Então, gente, a coisa é séria. A desinformação está aí, campeando. É um cavalo do Apocalipse, é o quinto cavaleiro do Apocalipse, rondando, e ela vai continuar fazendo estragos. A única forma de a gente lidar com isso, eu não vejo outra forma, é fazer o trabalho pedagógico. E o trabalho pedagógico não é só pelo professor em sala de aula. São todas as ações, é dentro da comunidade, é na quadra de esportes, é na comunidade da igreja, sim, é indo pessoas com senso crítico, com produção na cabeça de bons conhecimentos, de conhecimento da realidade, de filosofia, de sociologia, de consciência política e conversar com esse povo e tirar esse povo da garra, da ignorância, da estupidez, porque é ali que encaixa, é um fenômeno simbiótico, é um fenômeno chave e fechadura, a ignorância popular e a desinformação. Tá? Se eu consigo combater isso aqui, eu mudo o segredo da fechadura e a desinformação não entra, não se aninha ali. E é aí que eu venho batendo na tecla que tem muita gente que não entende e até se insurge contra mim quando eu falo que a esquerda não faz mais um trabalho de base. Ela ficou acadêmica, discutindo todas e todas e não desce para as questões básicas de sobrevivência da população, do seu Zé Pipoqueiro, Dona Maria Faxineira, do cara que tem que pegar 3 ônibus para trabalhar e que nem sabe o que é todas e todas, não tem nenhuma noção disso. E essa é a maioria da população que vai nas urnas votar e que vai definir os destinos políticos da nação. E quando a gente não faz o trabalho de base e deixa que o cavaleiro da desinformação corra com uma velocidade muito grande e com bilhões e bilhões de dólares vindo de Elon Musk, de Steve Bannon, esse povo forte, e pegando na ignorância popular, no sistema chave fechadura, não tem como a gente combater esse processo. Temos que começar com o trabalho de base. A gente faz isso aqui no canal. Ninguém pode me acusar, porque eu aqui, como professor, como astrólogo, o tempo todo vem batendo na tecla e trazendo, e esse vídeo que eu fiz agora é uma aula do como é que funciona a desinformação, e muitos de nós já caímos em fake news. Muitos de nós já caímos em desinformação pelo nosso próprio desconhecimento de causa de alguma coisa. Quem não caiu numa desinformação, numa fake news, que atire o primeiro smartphone, tá? Porque é isso que está acontecendo. Quando você vê, puxa, eu já caí, você já caiu, a gente cai nessas histórias. Portanto, conhecimento de causa, trabalho de base, pedagogia humana, popular, é a vacina ideal para a gente combater o quinto cavaleiro do Apocalipse. Tá aí, pessoal, esse vídeo. Se você gostou, dê um like aqui, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até parecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.